Olá, apaixonados por acordeon, como estão? Eu estou começando aqui uma série nova, uma experiência totalmente diferente de tudo que você já viu sobre história do acordeon. E só que usando uma tecnologia, as IAs, uma IA muito legal que você tem acesso. Então eu vou te mostrar eu usando aqui junto com você para a gente descobrir um pouco das histórias dos acordeons e quem sabe você mesmo não consegue aí pesquisar suas histórias. É muito legal, eu tenho usado isso aqui para aprender algumas coisas. Você pode aprender o que assunto você quiser. E aí pensei, por que não aprender mais sobre a história do acordeon? Eu testei, já é muito legal. Ele pesquisa assim 70, 100 páginas em todas as línguas possíveis e te traz o tema em português, resumido, focado, né? Com muita referência. No começo as IAs estavam inventando história, agora elas não inventam mais, elas pegam realmente referência e mostram de onde tirou. É bem legal essa pesquisa. Você pode pesquisar sobre o seu acordeon, você pode pesquisar sobre o seu cantor favorito, a sua banda favorita. É infinita possibilidade e aí você vai ainda afunilando para onde você quer ir, em que direção. Vou mostrar isso para você aqui neste vídeo sobre a era de ouro do acordeon. Já pesquisei umas coisas muito legais que eu não sabia, coisas assim valiosíssimo, né, de conhecimento. E depois vou fazer isso com alguns modelos de acordeons também para vocês verem. E vou mostrar para vocês como é que faz. Eu não vou pegar o texto e ficar aqui falando para vocês esconder o ouro, não, vou mostrar onde que está a mina do ouro ali para você poder fazer sua própria pesquisa. E quem não consegue fazer pesquisa, assim, não mexe, tem muita habilidade em fazer essas tecnologias funcionarem, vai poder acompanhar aqui os meus vídeos fazendo a pesquisa. E se você tiver alguma pergunta, algum comentário sobre o vídeo, sobre alguma parte dessas histórias que a gente vai levantar agora ao vivo, tem nada planejado aqui de texto, viu? Você escreve no comentário e quem sabe vir aí um próximo vídeo de histórias, né, pesquisadas, ouvidas aí com essa tecnologia incrível que temos hoje aí com as IAs. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela do Gemini, né, Gemini, do Google, e dá para fazer pesquisas muito facilmente. Então qualquer pessoa aí consegue usar, né, não tem nenhum problema. Eu acabei pagando aqui o Gemini, né? Fala Gemini, né? Que o pessoal fala, que é em inglês. É, a versão paga, né? Então ele consegue pensar melhor, assim. Fala que pensa mais. Mas, mesmo a versão gratuita, você vai conseguir fazer bastante coisa. Assim que você abre, ó, clica aqui, ó. Me ajude a aprender. Tá ali, ó, piscando, né? Que não aparece o mouse na telinha ali. Aí ele te dá até umas sugestões, ó, aprender como fazer esboço de um livro, maneiras de melhorar a gestão de tempo, dicas úteis, dicas de ciência para fazer teste, frases úteis em um novo idioma, enfim. Só que eu quero falar o quê? O que eu quero aprender? Ó, vamos colocar igual ele colocou ali, ó. Aprender sobre a história do acordeon relacionada à época de ouro. Na época de ouro na Itália, né? Porque já estou adiantando aqui algum serviço de busca para focar bem em algumas coisas, né? Época de ouro do acordeon na Itália. Época de ouro do acordeon, ó, tá vendo? Bom falar. Acordeon na Itália, que é de 1950 a 1960, né? Me dê o contexto histórico. Me dê o contexto e histórico dessa época. Vamos lá, a gente põe assim, não precisa ter perfeição. E aí tudo que você for colocar, ele já vai, ó. Eu dou o play aqui, ó, enviar, né? Ó, já tá pesquisando, tá rodando e já me deu aqui. Vamos ler junto isso aí? Eu vou deixar aqui um pouco maior na tela, que é para vocês poderem acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Consigo deixar bem grande aqui para quem estiver vendo no celular, né? Não ficar com os olhos miúdos aí. Deixar assim, ó, bem grandão. Boa. Aí
Aí ninguém vai reclamar, professor, não estou enxergando nada, eu coloco o óculos e não adianta. Vamos lá. Olha só, vou ler junto com vocês. A década de 1950 é amplamente considerada a era de ouro do acordeão na Itália, especialmente na região de Castelfidardo, que se tornou o coração mundial da fabricação desse instrumento. Aí põe uma bandeirinha da Itália, que legal. Neste período, o acordeon não era apenas um instrumento musical, era um símbolo de prestígio, avanço técnico e uma peça central da cultura popular e das exportações italianas. Eu tenho que ver aqui para não aparecer. Deixa eu ver se eu vou ficar em cima da tela. Tenho que colocar aqui. Deixa eu fazer assim para não. Pronto. Contexto histórico, reconstrução e glamour. Pós-guerra. Ó, passei ali do ponto. Ó, peraí que eu estou aprendendo a mexer aqui para poder aparecer na tela, que eu tenho duas telas para olhar. Então tem que ver a tela que vai dar mais certo aí para vocês. Aqui, bora, vamos lá. Contexto histórico, reconstrução e glamour. Pós-guerra e milagre econômico. Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália passou pelo boom econômico, um crescimento econômico. A indústria do acordeão saltou de oficinas artesanais para fábricas modernas. O instrumento tornou-se um dos principais produtos de exportação para os Estados Unidos e Europa. O acordeão, já pesquisei em outros vídeos, outras pesquisas dessa, antes das guerras mundiais, né, ele estava em crescimento, que foi o Paolo Soprani, que é uma outra história que a gente pode aprofundar também aqui. Vamos ver. Aí veio a guerra, as produções caíram eram 40 mil acordeões por ano sendo feitas, caiu para 500. Aí quando veio esse boom tecnológico, chegaram a 200 mil acordeões por ano sendo feito. E aí teve mudanças lá que a gente vai ver aí, vamos ver que vai aparecer. O status symbol da época, né, o símbolo de status. Antes do domínio das guitarras elétricas e do rock and roll, o acordeão era o instrumento mais popular para entretenimento social. Ele era o centro das festas, dos bailes de gala e das apresentações em rádio e TV. Avanço tecnológico. Foi nessa época que surgiram as inovações como os registros, que permitem mudar o timbre, imitando órgãos ou clarinetes, e o uso de materiais mais leves e duráveis, tornando o som mais brilhante e potente. Centros de excelência. Cidades como Castelfidardo e Ancona concentravam centenas de fabricantes como Scandale, Settimio Soprani e Paolo Soprani, que competiam para criar o instrumento perfeito. Até onde eu pesquisei, Paolo Soprani, final de 1800, ali, né, em alguma 60 e alguma coisa, ele trouxe da China um protótipo, né, de um instrumento ali que seria o futuro acordeon. Eles foram lapidando e melhorando, colocando teclas, né, melhorando a produção, antes da Primeira Guerra Mundial. Aqui já está, acho que no finalzinho. Deixa eu subir aqui. Fazer assim. Para explorarmos essa época fascinante, por onde você gostaria de começar? Né? Então, está dando sugestão aqui. Os mestres e fabricantes, né? Eu quero conhecer as famílias e marcas que transformaram o acordeão italiano em um padrão global de qualidade. Ou, se eu quero aprofundar na evolução musical, entender quais estilos musicais dominavam essa época e como o instrumento era usado nas grandes orquestras e clubes de jazz. Ou decline a herança, né? Descobrir por que essa era chegou ao fim na década de 1960 e qual a importância desse legado hoje. Vamos fazer aqui, ó, responder vamos para 1. Me deu vontade de seguir com a 1. Aí, ó, aqui embaixo, ó, eu venho aqui e escrevo. Qual que eu gostaria de começar? Pode continuar com o item 1. Enter. Já está pensando. Vamos explorar os protagonistas que formaram o acordeon num ícone de engenharia e arte. Em Castelfidardo, o conhecimento era passado de geração em geração, mas na década de 1950, algumas marcas atingiram o auge da sofisticação técnica. Os gigantes da época de ouro na Itália. Paolo Soprani, considerado o pai da indústria em Castelfidardo,
Na década de 50, a sua fábrica era uma das maiores do mundo, produzindo instrumentos que equilibravam a tradição artesanal com a nova escala industrial. Nessa época chegou a ter empresas, né, fábricas com 1.600 funcionários fabricando. Algumas fábricas especializadas em palhetas. Né? Uma outra especialidade que fizeram foi prensar palhetas, e as palhetas daquela época eram feitas com aço azul sueco. Então, esses acordeões aí dessa época, né, temos muitos, foram feitos com esse aço que hoje em dia tentam extrair e não conseguem extrair com a mesma qualidade, mesma perfeição, com a mesma pureza para dar os mesmos harmônicos. Olha só que coisa interessante, né? Aí continuando, Scandale. Esta marca tornou-se lendária, especialmente com o modelo Super 6, né? A Super Sexta aí. Lançado nos anos 50. É frequentemente chamado de o Stradivarius dos acordeões, devido à qualidade excepcional da palheta e do som. Stradivarius, né, que fala dos acordeões, porque Stradivarius é o nome de um violino feito pelo Stradivarius, né, lendário, que tinha madeira específica. Aí foram pesquisar por que essa madeira é boa só para esse violino, porque foi numa época em que não me lembro se era que chovia muito ou chovia pouco. Aí a madeira, quando chove muito, ela cresce mais, quando chove pouco, ela cresce menos. Aí ela fica mais bruta, talvez chovendo menos, eu não lembro exatamente. Mas é uma situação que aconteceu numa época durante ali alguns centenas de anos, né? Que fez aquelas madeiras daquela região que pegava o violino ficarem espetaculares, além da produção ter sido também muito perfeita. Então até hoje, assim, tem violinos que sobreviveram a Stradivarius, que custam milhões de dólares, um instrumento, mais de US$ 1 milhão, imagina. Sétimo Soprani e Excelsior. Enquanto a Sétimo dominava pela robustez, a Excelsior tornou-se a favorita dos músicos de jazz e artistas que se apresentavam nos Estados Unidos, com um design elegante e mecânica ágil. O segredo das palhetas Levotti. O que diferenciava essas marcas era a produção das palhetas, as pequenas lâminas de metal que vibram para produzir o som. Naquela época, essas palhetinhas ficam lá dentro da sanfona, né? Nas castelas ali, aquele metalzinho, né? Que o pessoal afina, vai puindo ele. Essas palhetas. Naquela época eram feitas de aço de altíssima qualidade, ajustadas à mão por artesãos chamados intonatori. Ó, esse aí intonatori eu não sabia. Essas palhetas tinham gente que fazia, né? Fábrica, que fazia à mão, desde o corte nela, tudo. Depois foram, com a demanda crescendo muito, eles fizeram a palheta com acabamento à mão, né? A própria Sonola tem um modelo, se não me engano, né? SS20. Ela é cortada à mão, toda feita à mão. Já a A20, ela foi cortada em máquina, mas lapidada em mão. A qualidade é muito próxima. Dizem que não é igual, né? Mas é muito próxima, sim. E essa questão fez com que pudessem produzir aí, né, centenas de milhares de acordeões por ano, né? Que era uma demanda muito grande. Mais da metade desses 200 mil acordeões produzidos na Itália eram enviados para os Estados Unidos, né? Era um mercado muito grande, muito forte. Só que aí, já comentou ali um pouco antes, chegou o rock and roll, Elvis Presley e tal. Começou com a guitarra elétrica, então o acordeão começou a virar instrumento de velho. E foi caindo. Então, de 200 mil por ano, caiu para, eu lembro, 20 mil por ano a produção. E eu lembro desse número também, tinha umas 4 mil famílias, 4 mil, 5 mil famílias que produziam acordeons, peças, né, para aumentar essa manufatura. Imagina, de repente, cair 90% das vendas, né? E virou um momento de crise mesmo, né? Porque tinha uma expansão muito grande, uma, né, fluência, assim, né? Prosperidade para todos. E aí de um ano para outro, assim, caiu tudo, quebrou. E aí eles foram se reinventando, foram colocando tecnologias nos acordeões, que é uma outra história, né? Que a gente pode ir pesquisando. Então, olha que riqueza de estudo, que legal fazer isso, né? Continuando aí, para percebermos como essas fábricas funcionavam, vamos pensar no processo. O acordeão é um instrumento complexo que mistura marcenaria, metalurgia e até têxteis para o fole, né? Então o cara tem que ser um bom marceneiro,
Que aí eu lembro de uma informação também que eu já vi, que eu pesquisei bastante disso, que eu estou mostrando para vocês, porque eu achei muito legal. Eles deixavam madeiras de lei, chegavam até 10 anos maturando a madeira, secando, né? Curando a madeira para poder fazer o acordeon. Imagina isso, hoje em dia não existe isso, 10 anos, madeira de lei, né? Impossível. E a metalurgia, que é fazer o corte na peça de aço do jeito certo para ela poder conseguir dar um melhor harmônico quando ela virar a palheta de acordeon. Então imagina quantos testes para poder fazer, se eu corto mais de lado, mais de frente, mais assim, com uma serra rápida, com uma serra grossa, fina, né? As palhetas elas têm ali de 0,1 milímetro até 0,4 milímetros, imagina, menos, né? Muito menos aí de 1 milímetro, impressionante, menos de meio, né? Aí, ponto de reflexão. De todas as partes que compõem o acordeon, teclas, foles, botões de baixo ou as palhetas internas, qual achas, né, falou com o Conversa Português de Portugal, que exige mais precisão técnica para garantir que o instrumento soe afinado e potente? Olha só, vamos pensar isso. Olha, nunca vi ele fazer uma pergunta dessa para refletir, né? Bom, tecla, fole, botão do baixo ou palheta interna. Qual que exige mais precisão técnica para garantir que o instrumento soe afinado e potente? Eu acho que são as palhetas internas. O que você acha aí? Deixa eu escrever aqui, deixa eu mostrar aqui que estou escrevendo. São as palhetas internas. Saiu errado aqui, palhetas internas. Mas uma perguntinha a gente já termina o vídeo. 3 perguntas parece uma boa medida, que eu comecei explicando um tanto, né? Já me deu resposta. Exatamente, as paletas ou lâminas são o coração sonoro do acordeon. Imagina o interior do instrumento. Quando o ar passa por essas pequenas tiras de metal, elas vibram em altíssima velocidade, criando o som que ouvimos. Na década de 50, a qualidade desse metal e a precisão do corte manual eram o que diferenciava o instrumento comum de uma obra-prima da Scandale ou da Paolo Soprani e muitas outras marcas aí, né, que tem também. Associadas a Scandale, tem a Bell, né, que fazia peças para Scandale e fizeram seus próprios acordeons, né, muitas famílias trabalhando, né, além das fábricas gigantescas, linhas de produção enormes, por aí vai. Aqui estão 3 pilares que tornaram essas palhetas italianas lendárias. O aço sueco. Muitas fábricas usavam aço importado da Suécia, processado para ser extremamente flexível e resistente, garantindo que o acordeon não desafinasse facilmente. Mão de obra especializada. Existiam artesãos que passavam a vida inteira apenas a limar e ajustar a palheta. 1 milímetro de diferença mudaria completamente o timbre. Imagina isso. Você passou a vida inteira fazendo isso. Qual é o seu trabalho? Eu limo palheta de acordeon. Aí chega uma época lá que quebra tudo. E o que você faz da vida? Foi complicado. Isso também é um estudo que dá para fazer e abrir para poder aprender, né, sobre essas transformações. É muito interessante. Imagina, 1 milímetro de diferença mudaria completamente o timbre. Mas ela já é menos de meio milímetro de grossura, né? Então, se você aumenta um pouco mais, um pouco menos, muda também a reverberação. Então, por que, né, a grossa tem aquele tamanho, a média tem aquele tamanho? Daria para afinar até quando? Então, é um cálculo assim fabuloso, né? E o pessoal estuda isso hoje, né? Lá em Castel Fidardo mesmo tem escolas que continuam esses estudos ali, de acordo com a produção como era feita nessa época de ouro. O bloco de madeira. As palhetas são montadas em blocos de madeira, geralmente mogno ou álamo. A forma como a madeira ressoa ajuda a projetar o som das palhetas internas para fora. Então, o formato da madeira ajuda a ressoar mais ou menos, né? Então, imagina você cortar várias sanfonas, testar outra. Essa aqui é melhor, essa aqui é pior, essa aqui ficou ruim, vende mais barato ou joga fora, refaz. Para percebermos a importância dessa precisão, pense no seguinte: um acordeon profissional de 120 baixos pode ter mais de 400 palhetas individuais lá dentro. Imagina, vou fazer um acordeon 120 baixo, 400 palhetinhas cortadas precisamente igualzinho, bonita, na técnica certa, né? É isso. Por isso que é caro o instrumento. É caro, o acordeon é caro. Compra da China, lá eles fazem com um monte de máquina do começo ao fim e aí faz um monte. Essas antigas aí, é isso, é uma joia, é uma relíquia.
É uma coisa sem igual, é o melhor do planeta que a gente tem à disposição. Pergunta: se uma única palheta dessas estiver ligeiramente presa ou suja, o que acha que acontece ao som quando o músico tenta tocar uma nota específica ou abrir o fole com força? Olha aí, se uma palhetinha daquela estiver presa ou suja, o que você acha que acontece? Né? Eu escreveria aqui, né, que ela vai soar desafinada, um pouco mais pro grave, né, ou ela nem vai sair o som. Imagina se tiver algum probleminha, né? Bom, aqui eu vou parar o vídeo já. Acho que tá bom, né? De pergunta. A gente pode continuar a partir daqui no próximo vídeo. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa experiência, né? A gente pode ir seguindo essa mesma linha aqui, pesquisando e aprofundando. Daí eu vou fazer isso junto com vocês. Que aí eu vou aqui falando, vou complementando com o que eu já estudei também, que eu já vi um pouquinho, né? Que tem muita coisa. Então é sempre pouco que a gente pode ter acesso. E você aqui vendo também como é possível você mesmo abrir essa IA, esse Gemini, né? E fazer a sua pesquisa. E pensa assim, eu quero saber como é que é a história do Trio Parada Dura. Quem são eles? De onde vieram? Como é que é a família, né? Todas as curiosidades que você tiver na vida, você vai conseguir tirar aí, pesquisando com a IA, conversando com ela. Que maravilha, né? Olha que coisa fabulosa. Eu fiquei assim encantado com essa possibilidade. Eu estou aproveitando, fazendo até coisa com a minha esposa aqui, com meu filho lá, nosso filho que, né? Ele é um menino de 6 anos, assim, espivetado. Então, tá, como é que a gente entende, aproveita e faz isso? Tá trazendo umas ideias, assim, de coisas pedagógicas profundas, de verdade, que funcionam, de estudos. Só que direto ao ponto, que eu preciso de o que eu faço, o que eu falo, né? Então ele vai trazendo umas técnicas, vai resolvendo, você vai perguntando, vai conversando, ele vai te trazendo. Então vai na função aprendizado guiado, é uma coisa fabulosa isso aqui. Aproveita, vamos aproveitar isso, que isso aí vale ouro. Aí deu 22 minutos de vídeo, queria fazer rápido, não deu. Tá bom. Então deixe seu comentário aí embaixo, né? Se você quiser aprender acordeon, vê aqui na descrição do vídeo, tem ali o link dos cursos, entra aí, tem área de membro, desafio 7 dias, tem um monte de coisa aqui. Aproveita o curso e se quiser ouvindo história aí, escreve aí, manda uma pergunta. Professor, faz uma pesquisa sobre tal assunto. Então essa aqui é a série da Era do Ouro. Depois a gente pode fazer mais séries só sobre Triparada Dura, né, que vem na cabeça aqui agora, sobre Dominguinho, sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Escreve aí embaixo que a gente vai modelando aí e descobrindo. Bandas antigas, né, grupos antigos. Vamos vendo aí de acordo com a demanda e a procura de vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula aí. Apaixonados por acordeon, somos todos apaixonados por acordeon. Até mais.